usa, é o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Obrigado. Oi, boa noite. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Se eu não me engano, eu estive, eu acho que no início do ano ou final do ano passado, agora não me recordo, mas recebi de bom grado o convite da igreja em poder participar com vocês desse tempo, onde vamos aprender sobre missões, sobre como falar do Senhor Jesus deve ser o propósito que todos nós devemos ter. E eu gostaria que você pudesse prestar atenção em tudo aquilo que fomos ver aqui essa noite e amanhã também, para que possamos, como o pastor Bruno falou, relembrarmos e botarmos em prática aquilo que Deus quer que nós façamos, ok? Amanhã eu vou falar um pouco mais sobre o nosso trabalho ali no Bom Jardim e também o nosso futuro trabalho lá no Rio Grande do Sul. Está perto de nós irmos, ok? Não quero dar detalhes do que vai ser amanhã, mas estamos perto para ir para o Rio Grande do Sul, e desde já eu peço que você ore por nós, ore pela minha esposa, estamos prestes a ter a nossa primeira filha, então orem por nós. Nós, então, estamos bem contentes com o que Deus tem feito por nós. Pensando no nosso tema, que é missões como um propósito de vida, eu, pesquisando e lembrando de algumas coisas, eu gosto muito de filmes de guerra. Eu já fui militar. E uma das coisas que os militares, os soldados têm, é um propósito bem definido, em cumprir a missão. Lembro-me de um filme chamado Lágrimas do Sol. Nesse filme, há um grupo de soldados que foi comissionado, ou que foram mandados para a África, para resgatarem um grupo de africanos, para voltarem ou para saírem do local onde eles estavam, porque estava havendo uma guerra civil. E eles queriam matar o descendente do rei daquela comunidade. E então esse grupo foi comissionado para fazer essa, vamos dizer assim, essa missão de tirar este que era descendente do rei daquele povo. Só que eles enganaram o povo, tentando levar todo o povo até a fronteira, mas iam deixar todo o povo e levar só o rei ou o príncipe para a fronteira, onde não estava havendo a guerra. Mas, em dado momento, aqueles soldados, eles entram em reunião para falar como é que eles iam fazer essa missão, como é que eles iriam deixar todo o povo e só levar o rei ou o príncipe para a terra, que não estava tendo aquele conflito civil. E um deles, na verdade, todos eles entraram em comum acordo de que eles não deixariam aquele povo morrer nas mãos dos guerrilheiros e iriam levar todo mundo. E eles entendiam as consequências da sua decisão. Eles sabiam que poderiam morrer tentando salvar aquele grupo. Eles, então, comprometidos com a missão de salvar todo aquele grupo, levaram, então, todo o grupo para a fronteira. Obviamente, houve baixas. A maioria do grupo morreu, só sobraram 2 dos soldados. O que eu quero dizer com isso, o que eu quero trazer como moral da história? É que, como compromisso de cumprir a missão, aqueles homens estavam determinados a cumprir todas as ordens que foram dadas a eles, de salvar aquelas pessoas. Eles se esforçaram ao máximo e deram as suas vidas em prol dos africanos que estavam sofrendo e que poderiam morrer. Assim, o propósito de vida do servo do Senhor é revelado no seu comprometimento em cumprir a missão que Deus deu a ele. O propósito de vida do cristão, meu e seu, deve ser revelado no nosso comprometimento em pregar o Evangelho, independente das circunstâncias, independente das situações, independente do que irá acontecer ou até mesmo dos nossos ouvintes. E para isso, eu quero que você abra junto comigo para Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, nós vamos ler a partir do versículo 14.
O propósito de vida do servo do Senhor é revelado no seu comprometimento em anunciar o Evangelho, independentemente das circunstâncias e dos ouvintes. Cumprir a missão está de mãos dadas com comprometimento e esforço. O que queremos dizer com compromisso de vida, com propósito de vida? Queremos dizer que nós temos um objetivo, queremos dizer que temos um objetivo, um alvo a ser cumprido, um alvo a ser alcançado. Para que esse alvo seja alcançado, precisamos ter comprometimento, precisamos ter esforço, precisamos nos esforçar para cumprir aquilo que queremos fazer da nossa vida. E esse texto nos mostra muito bem, nos ilustra muito bem o comprometimento de Paulo com a missão que ele havia recebido do Senhor. Então, eu quero ler com vocês, a partir do versículo 14 até o versículo 21, e vamos trabalhar esse texto no tempo que nos resta. Diz assim: e eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, têm todo o conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros. Entretanto, eu lhes escrevi em parte mais ousadamente, como para fazer com que vocês se lembrem disso outra vez, por causa da graça que me foi dada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivos de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre alicerce alheio. Pelo contrário, como está escrito, aqueles que não tiveram notícia dele o verão, e os que nada tinham ouvido a respeito dele o entenderão. Vamos orar. Obrigado, Pai Celestial, pela Tua palavra. Obrigado por nos trazer até aqui esta noite para ouvirmos da Tua palavra, da Tua verdade. Nós agradecemos porque temos o privilégio de sermos instruídos pela Tua santa palavra, de modo que ao ouvirmos ela e absorvermos as verdades aqui contidas, somos transformados por ela. E nós pedimos isso, pedimos que o Senhor nos transforme, pedimos que o Senhor mude a nossa perspectiva de como temos olhado para a missão que o Senhor tem dado a nós, de como temos proclamado o Evangelho, de como temos anunciado Jesus Cristo. Pedimos que o Senhor trabalhe nos nossos corações para que, ao sairmos daqui, possamos praticar verdades eternas ou as verdades que o Senhor deseja que pratiquemos. Para que o reino avance, para que o Teu nome seja conhecido onde ainda não é verdadeiramente, nos use como meios para isso, nos use como pontes, nos use como agentes propagador do Evangelho. Pedimos as Tuas bênçãos para essa noite. Eu peço que o Senhor ajude os meus irmãos a entenderem de maneira clara aquilo que vamos estudar esta noite. Mas eu também peço ajuda para mim, na minha limitação. Eu peço que o Teu Santo Espírito me ilumine, me ajude a explicar de maneira clara a Tua palavra. Me esconda atrás da cruz, me esconda atrás de Jesus Cristo, e que Ele receba toda a honra e toda a glória que é devida ao nome dEle. E nós oramos, pedindo e pautados nos méritos de Jesus. Amém. O propósito de vida do servo do Senhor é revelado em seu comprometimento em anunciar o Evangelho, independentemente das situações e dos ouvintes. O texto que nós acabamos de ler, ele nos traz essa ideia, nos traz esse foco do comprometimento de Paulo sendo revelado através do esforço dele ou do comprometimento dele em anunciar o Evangelho, seja para quem for e seja diante de qualquer circunstância.
Esse deve ser o modelo que nós devemos buscar para nós. Esse deve ser o exemplo que eu e você devemos ter diante de nós e fazer de tudo ou nos esforçarmos de tal forma para buscarmos fazer a mesma coisa. A carta que Paulo escreveu aos Romanos, para mim, ela é a carta mais missionária de todo o Novo Testamento. Diante de todas as cartas que Paulo escreveu, para mim, Romanos é a carta mais missionária. Mesmo que há tratados teológicos, doutrinas profundas aqui, Paulo tem um objetivo muito claro em escrever para os irmãos de Roma. Ele quer pregar o evangelho onde Jesus Cristo ainda não foi pregado. Paulo ele quer ir para a Espanha. Paulo quer pregar o evangelho para os espanhóis. Paulo ele tem como eu disse, propósito de vida propagar, proclamar, anunciar o evangelho além fronteira. E ele precisa de ajuda. Ele precisa de irmãos que possam vamos dizer assim, se juntar a ele para enviá-lo até a Espanha. Eu entendo a carta de Romanos como uma carta mais missionária de todo o Novo Testamento. Paulo já tem falado da teoria sobre a salvação, de como a salvação acontece, da situação do homem antes de conhecer a Jesus. Ele já falou sobre a salvação do homem advinda do sangue expiatório de Jesus, vertendo na cruz, precioso como é. Já falou que a salvação vem através da fé em Jesus, assim como Abraão e Davi acreditaram nas promessas de Deus. E ele já falou também sobre como todas essas teorias, essas verdades eternas, são colocadas em prática, dos capítulos 12 ao capítulo 14. Agora, Paulo ele quer se certificar que os irmãos entenderam tudo o que ele falou, tudo o que ele anunciou novamente para eles, porque eles já sabiam, de maneira que eles vão se aliar a Paulo aqui. No versículo 15, Paulo quer se certificar de que os irmãos entenderam muito bem todos os aspectos do ministério dele, e à luz disso ele quer esclarecer os motivos pelos quais ele escreveu. E eu quero mencionar aqui, meus irmãos, de quando nós buscamos um exemplo de servos do Senhor, para que possamos seguir os passos desses servos do Senhor, quando falamos sobre missões, quando falamos sobre a anunciação do Evangelho, não tem como nós não olharmos para Paulo. Não tem como nós não olharmos para o trabalho de Paulo, as missões que Paulo fez, toda a sua vida dedicada ao Senhor Jesus. Não tem como nós não olharmos para ele. Os versículos 14 a 16, Paulo ele vai falar dos motivos pelos quais ele escreveu a carta para os irmãos que estão lá em Roma. Veja os versículos 14 e 16, ele diz: "E eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, têm todo o conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros. Entretanto, eu lhes escrevi em parte mais ousadamente, como para fazer com que vocês lembrem disso outra vez, por causa da graça que me foi dada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo." No versículo 14, Paulo ele está esclarecendo aqui que ele não está trazendo coisas novas para os irmãos. Não é ensinamento novo, não é algo de novo para os irmãos de Roma. Tanto é que ele enaltece, ele elogia que os irmãos são maduros, que os irmãos estão aptos para admoestar uns aos outros, que eles estão cheios de toda a bondade, de que eles têm todo o conhecimento. Paulo aqui ele não está menosprezando o conhecimento dos irmãos de Roma. Ele não está menosprezando a experiência que eles tiveram com o Evangelho. Ele não está menosprezando o que eles sabem sobre Jesus. Lembram-se, Paulo não fundou essa igreja. Paulo não conhecia os irmãos de lá. Mas ele entendia que os irmãos já estavam cientes do Evangelho. E o que ele acabara de explicar sobre a salvação do homem, sobre a situação perdida, caída do ser humano, não é que Paulo não sabia que eles não entendiam do assunto. Paulo sabia que eles sabiam do que ele estava falando. Mas Paulo, ele quer fazer com que os irmãos lembrem mais uma vez de todas essas verdades. Veja, ele enaltece dizendo: eu sei que vocês estão cheios de bondade, eu sei que vocês têm
todo conhecimento, eu sei que vocês estão aptos para se admoestar uns aos outros. Entretanto, eu lhes escrevi em parte mais ousadamente, como para fazer com que vocês se lembrem disso outra vez. Paulo está trazendo à memória dos irmãos, mais uma vez, verdades eternas, princípios eternos acerca do Evangelho. Paulo quer que os irmãos saibam que ele também sabe dessas mesmas verdades como apóstolo, como servo do Senhor. O que ele está dizendo aqui é que ele escreveu desta maneira porque ele queria lembrá-los, ou ele queria lembrar os irmãos de toda a verdade do Evangelho. De quão desgraçada é a situação do homem e que só Jesus pode salvar este homem desgraçado através do seu sangue expiatório vertido na cruz. Paulo quer lembrar aos irmãos de que não há outra forma de que os perdidos sejam salvos. Não há outra maneira de que aqueles que estão perdidos e que estão indo para o inferno sejam salvos se não ouvirem de Jesus. Se não souberem de Jesus, se não souberem do sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz. Entretanto, eu lhes escrevi em parte mais ousadamente, como para fazer com que vocês lembrem disso outra vez. O versículo continua dizendo mais um motivo. Ele quer lembrar os irmãos acerca de verdades eternas, mas também ele quer mostrar aos irmãos que ele foi comissionado como o ministro do Senhor. Por causa, versículo ainda 15, por causa da graça que me foi dada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Paulo, além de mostrar esse primeiro motivo, de que ele quer lembrar os irmãos sobre verdades eternas sobre o Evangelho, ele está dizendo aos irmãos, com tudo isso que ele já escreveu, com tudo isso que ele está instruindo aos irmãos, dizendo que ele foi comissionado por Deus para ser ministro de Cristo. Assim como Cristo foi comissionado por Deus para ser ministro entre os gentios. Veja comigo no capítulo 15, no versículo 7. Estamos num contexto antes, tá certo? E Paulo está dizendo de que Cristo ele foi comissionado por Deus para ser ministro entre os judeus, para que de alguma maneira eles pudessem ver ou glorificarem a Deus assim como os gentios. Veja o versículo 7. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês, para a glória de Deus. Pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão ou dos judeus, do povo judaico, em prol da verdade de Deus. Cristo foi comissionado por Deus para chegar até os judeus, para que eles soubessem da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. E aqui ele vai trazer 3 citações sobre os gentios, sobre como os gentios iriam glorificar ou iriam ouvir sobre Deus. Ele diz: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrem-se, ó gentios, com o povo de Deus, e ainda louvem o Senhor, todos vocês gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. Paulo está dizendo aqui que Cristo ele foi comissionado, foi instituído como ministro para os judeus. E Jesus Cristo também era aquele que os gentios deveriam ouvir em determinado momento da história. Paulo, ele está dizendo aqui em nosso texto que ele foi comissionado para ser ministro entre os gentios, para que por meio dele os gentios pudessem ouvir sobre a raiz de Jessé, sobre Jesus, para que Jesus também pudesse governar sobre eles. Paulo, como ministro do Evangelho, como ministro de Cristo, se sente na obrigação
de trazer essa informação aos irmãos, para que os irmãos tenham ciência de que ele está apto, de que ele é qualificado, de que ele, como agente do Evangelho, comissionado por Jesus, está habilitado para pregar o Evangelho que eles já conhecem. Esta primeira parte do nosso texto nos mostra esses dois motivos pelos quais Paulo escreveu ou tem falado para os irmãos de Roma. Ele está ciente da sua missão. Ele está ciente de que é um agente propagador do Evangelho e que precisa relembrar aos irmãos dessas verdades, para que os irmãos, de alguma maneira, se alinhem ou se aliem a ele. Por que eu estou dizendo isso? No versículo 22. Vá comigo para o versículo 22, ainda do capítulo 15. Ele diz o porquê que ele está fazendo isso. Outra razão, o outro motivo. Nós não vamos entrar em detalhes, mas só para que vocês percebam o porquê que ele está relembrando e falando para os irmãos de Roma, porque ele foi comissionado por Cristo. Veja, essa foi a razão porque também, muitas vezes, fui impedido de visitá-los. Mas agora, não tendo mais campo de atividade nessas regiões e desejando há muitos anos visitá-los, penso em fazê-lo quando de viagem para a Espanha, pois espero que de passagem eu possa vê-los e que vocês me encaminhem para lá, depois de haver desfrutado primeiro um pouco da companhia de vocês. Paulo, ele tem um objetivo muito claro. Paulo, ele tem uma estratégia muito bem delineada. Ele quer chegar à Espanha e ele precisa de ajuda. E como é que ele vai conquistar a ajuda dos irmãos? Como é que ele vai conseguir que os irmãos o enviem para a Espanha? Ele precisa dar as suas credenciais. Ele precisa mostrar que ele sabe do que ele está falando. Ele precisa do aval dos irmãos para que ele seja enviado por eles. Essa é a primeira parte, dos versículos 14 a 16. Paulo mostrando os seus motivos pelos quais ele tem escrito para os irmãos. Dos versículos 17 a 21, ele vai mostrar o seu comprometimento em cumprir a sua tarefa, cabalmente. Paulo está comprometido em cumprir a sua missão, em cumprir a sua tarefa como ministro do Senhor. Veja, versículo 17, tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. Porque não ousarei falar sobre as coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, e pelo poder do Espírito de Deus. Veja, Paulo aqui ele não quer se enaltecer. Paulo ele não está ali com o objetivo de falar das suas habilidades. Paulo não está ali com o objetivo de dizer o que ele fez, o que ele deixou de fazer por ele mesmo. Paulo ele quer enaltecer ao grande Deus. Paulo ele quer trazer à vista dos irmãos a obra que Deus tem feito através dele, quando ele anuncia Jesus. Tenho por motivo gloriar-me em Cristo. Cristo é o centro. Cristo é a origem de todo o trabalho que Paulo tem feito. E ele diz que tem motivo de se gloriar em Cristo nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei a falar de coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim. Eu estou aqui para falar, é como se Paulo tivesse dizendo, eu estou aqui para falar do que Cristo fez por meio de mim, dos gentios que ele conseguiu alcançar através da minha pregação, de todos aqueles que foram abertos os seus olhos para a verdade da cruz através de mim. Eu não estou aqui para falar de mim. Eu quero falar para vocês do que Cristo fez por mim, alcançando os gentios. Para conduzir os gentios à obediência por palavra, ou por palavra e por obras, por forças e sinais e prodígios e pelo Espírito de Deus. Paulo ele não se coloca no centro, ele coloca Jesus Cristo no centro. E ele diz que tudo o que ele faz, tudo o que ele fez, todos os prodígios, todos os milagres, toda a obra missionária que Paulo fez,
tem origem em Jesus. Veja, o interessante é como ele termina o versículo 18, na verdade o 19. Na verdade ele não termina o 19, mas quando ele diz assim, na verdade, desculpe, ele diz no versículo 18, porque não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios e pelo poder do Espírito de Deus. Paulo está falando que a pregação dele, se fosse por ele mesmo, não conseguiria nada. Mas por causa da ação do Espírito Santo, ele conseguiu alcançar os perdidos através da sua pregação. E eu quero que você vá comigo para 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5. Ele vai mostrar como é, mais uma vez, como é o ministério dele, como é que ele age, como ele trabalha. Ele trabalha em conjunto com o Espírito Santo. Versículo 5 do capítulo 1 de 1 Tessalonicenses diz, porque o nosso evangelho, ou seja, o nosso, o de Paulo e daqueles que estavam junto com ele, não chegou a vocês tão somente em palavra, ou somente em palavra. O que Paulo está dizendo aqui é que ele pregou, e o que ele pregou não foi palavra dele, não foi algo que vinha do intelecto apenas dele, não vinha do conhecimento dele, não vinha dele próprio, mas em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Aqui nós temos mais uma vez Paulo afirmando que o trabalho dele é em conjunto com o Espírito Santo. O que ele está dizendo é que ele não jogou, foram palavras vazias que ele jogou para os irmãos. Foi o Evangelho de Jesus, o Evangelho salvador, o Evangelho capaz de transformar todo aquele que pudesse ouvir. Mas não foi só em palavras, mas foi em poder. Poder do Espírito Santo para trazer convicção àqueles que estavam ouvindo. Ele argumenta que tudo isso acontece em todas as partes que ele vai, através da ação do Espírito Santo. O versículo 19, ele continua dizendo que toda a extensão do seu trabalho é amplo. Toda a extensão territorial da sua missão é vasta. Veja o versículo 19. Por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Veja quão comprometido Paulo é com a sua tarefa. Veja quão esforçado Paulo é em cumprir a missão que foi dada a ele, como ministro de Cristo. Como ministro de Cristo, ele tem-se por se esforçar em ir por todo canto, pregando o Evangelho, anunciando Jesus, falando das boas novas de salvação, falando da cruz de Jesus Cristo, falando do sangue vertido na cruz, para limpar os pecados dos perdidos. Desde Jerusalém até o Ilírico e aos seus arredores, na verdade, aos arredores de Jerusalém, até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Paulo, ele não mede esforços para chegar aonde ele quer. Paulo, ele não olha as circunstâncias para chegar aonde ele quer. Paulo, ele não olha as dificuldades, ele não olha os obstáculos, ele não olha os rivais que vêm contra ele. Ele quer cumprir a sua tarefa. Ele quer cumprir a sua missão. E ele cumpre. E ele vai. E ele chega até onde ele tem que chegar. Versículo 20. Esforçando-me deste modo, por pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado. Aqui é interessante, quando ele diz isso, ele está dizendo que desde Jerusalém e os arredores até o Ilírico, possivelmente, as pessoas não haviam tido conhecimento verdadeiro de Jesus Cristo. E ele quer avançar, ele quer continuar progredindo, pregando o Evangelho, aonde Cristo não foi anunciado ainda.
que ele quer pregar sobre Jesus Cristo aonde ele não foi anunciado ainda, onde não se escutou ainda sobre Cristo. Esforçamos-nos deste modo, por pregar o Evangelho não onde Cristo foi anunciado, para não edificar sobre alicerce alheio. Lembra do início que eu falei? Que Paulo não está trazendo coisas novas aos irmãos de Roma? Lembra que ele não está trazendo doutrinas novas, evangelho novo para os irmãos de Roma? Aqui ele prova mais uma vez que o seu primeiro motivo, na verdade, o seu primeiro motivo não era instruir coisas novas para os irmãos de Roma, porque ele não queria pregar mais uma vez Jesus, para não edificar mais uma vez sobre eles a verdade de Cristo. Mas ele está ali, e isso nos confirma de que ele está ali apenas para pedir ajuda. É claro que não só apenas para pedir ajuda, mas para ter um tempo com os irmãos. Mas isso não significa dizer que ele não tem o plano traçado, que ele não tem a sua estratégia bem definida. Ele quer chegar até a Espanha. Ele quer chegar até lá porque Cristo ainda não for anunciado lá. E aqui, eu quero que você veja, assim como eu vejo, o empenho de Paulo, o esforço do apóstolo, o empenho, o comprometimento dele em seguir em frente, progredindo, indo até as pessoas que nunca ouviram sobre Jesus. A missão de Paulo sempre foi essa. O propósito de vida de Paulo era Cristo. O texto que vamos trabalhar amanhã é Filipenses capítulo 1, onde ele diz, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O propósito de vida de Paulo era Cristo, independente das circunstâncias. Paulo queria pregar em locais que jamais haviam sido escutado ou haviam escutado do Evangelho. Ele já tinha terminado a sua tarefa. Ele já tinha progredido numa extensão grande de território. E agora ele está considerando ir para a Espanha. O interessante é que ele termina esse versículo, na verdade esse trecho, do versículo 21, citando Isaías 52, quando ele diz, pelo contrário, eu não quero edificar em alicerce alheio, eu quero ir para onde Cristo ainda não foi conhecido. E ele usa esse versículo de Isaías para basear a sua proposta. Pelo contrário, como está escrito, aqueles que não tiveram notícia dele o verão. Os que nada tinham ouvido a respeito dele o entenderão. Como eu disse, ele usa o versículo 15 de Isaías 52 para dar base à proposta dele. Paulo quer alcançar os gentios que nunca haviam ouvido sobre Jesus. Paulo, ele quer de alguma maneira chegar até aqueles que estão perdidos. O compromisso de Paulo é falar de Jesus. O compromisso de Paulo é ir até os perdidos. E aqui nós queremos trazer algumas implicações do texto, para que possamos ir embora sabendo o que temos que fazer. Primeiro, em tudo que acabamos de ver aqui, temos um exemplo de quem entendeu o propósito pelo qual foi chamado. Paulo foi chamado com um propósito. Paulo tinha um propósito bem estabelecido diante dele, que era pregar Jesus, que era ir até os perdidos, que era alcançar aqueles que nunca tinham ouvido sobre Jesus. A vida de Paulo era pregar o Evangelho. Ele se esforçava em pregar o Evangelho. Paulo queria ir em lugares para pregar o Evangelho. O exemplo de Paulo deve ser seguido. Eu e você devemos seguir o exemplo de Paulo. Eu e você precisamos olhar para Paulo, o apóstolo Paulo, o missionário Paulo, o servo de Cristo, e tentar nos esforçar ao máximo para fazer a mesma coisa que ele fez. No seu bairro,
no local de trabalho, na sua vizinhança, aonde você estuda, aonde você está. Se empenhe ao máximo para falar de Jesus. Você não precisa sair daqui e ir para outro canto, não. Você não precisa sair daqui para outro estado, para outro país, outro continente. Comece onde você está. Comece se esforçando com seus familiares que ainda não conhecem Jesus. Uma sugestão, algo mais prático. Se você tem familiares que ainda não ouviram sobre Jesus, se esforce em pregar para ele o Evangelho. Seu amigo mais chegado que ainda não conhece Cristo, chegue para ele e fale do Evangelho para ele. Amanhã nós vamos ver que Paulo, ele não deixou os obstáculos o prenderem. Ele estava preso, mas toda a guarda pretoriana estava sabendo do Evangelho. Ele não deixou com que as cadeias prendessem a proclamação do Evangelho. Portanto, eu e você não devemos criar obstáculos ou deixar obstáculos se achegarem diante de nós para não pregarmos o Evangelho. Faça como os soldados da nossa ilustração. Progrida, avance, independente das circunstâncias. Assim como Paulo, todo cristão é um sacerdote. Quando ele fala aqui do sagrado encargo que foi dado a ele, ele está se considerando como um sacerdote do Antigo Testamento. O trabalho dele era levar os gentios até Cristo, para que de alguma forma a oferta deles fosse aceitável a Deus, por meio do Espírito Santo. Eu e você, todo cristão é um sacerdote. Pois ao proclamar o Evangelho, estamos exercendo o nosso sacerdócio. Ainda mais quando há conversão, estamos levando um perdido aos pés de Cristo. Eu e você devemos exercer o nosso sacerdócio. O papel da igreja, como o pastor Bruno falou no início, é progredir, não é ficar parada nas quatro paredes. Ela precisa avançar, ela precisa progredir, ela precisa sair das quatro paredes do templo ou do prédio. A igreja precisa avançar, e aqui eu quero fazer uma pergunta. A igreja do Cordeiro tem progredido? A igreja do Cordeiro tem avançado e ido atrás dos perdidos? A igreja batista do Cordeiro tem como propósito de vida pregar Jesus Cristo para os vizinhos que ainda não conhecem a Cristo? A ir a outro bairro, talvez, e pregar a Cristo? Deus nos chamou com um propósito bem definido. O nosso propósito é anunciar o Evangelho com comprometimento, independente das circunstâncias, independente dos ouvintes. Eu e você somos chamados para fazer isso. O nosso propósito de vida, como servos do Senhor, deve ser revelado em nosso comprometimento em anunciar o Evangelho, independente das circunstâncias, independente de quem esteja nos ouvindo. Vamos orar. Obrigado, Pai Celestial, pela Tua palavra. Obrigado por nos dar o privilégio de falar de Ti para as pessoas que ainda não lhe conhecem. Nós agradecemos a Ti porque em meio a tantas pessoas, o Senhor escolheu a nós para sermos agentes, para sermos colaboradores no avanço do reino.
Pedimos que o Senhor continue nos capacitando dia após dia para fazermos isso. Que essa tarefa que o Senhor nos deu esteja sempre diante de nós, nos confrontando de tal forma que não fiquemos parados, mas avancemos. Que possamos progredir falando de Ti. Agradecemos por esse tempo e pedimos as Tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Pastor? Meus irmãos, certamente, eu creio que todos nós fomos abençoados, entendendo o propósito de Paulo, né, a esforço de Paulo. Eu concordo plenamente que Romanos é a epístola e a carta mais missionária do Novo Testamento. Devemos realmente reagir diante de tudo isso que nós observamos nesta noite e que certamente será ainda mais reforçado amanhã. E, meus irmãos, nós vamos então agora ter um pós-lúdio, onde você vai poder refletir, orar silenciosamente a Deus, e depois eu peço que você não vá logo para casa, né? Fique um tempinho aqui conosco. Alguns irmãos, né, fizeram um esforço aí e vamos ter uma comunhão a mais, vamos ter um pequeno lanchinho daqui a pouco. Então peço que você fique conosco, aproveitar que temos um grupo menor, um grupo mais sucinto hoje, e que a gente fique aqui, né, aproveitando esta comunhão, tá bom? Então, oremos silenciosamente.